Proibicionismo. O que eu quero dizer com a palavra que eu coloquei aí no título desse vídeo? Bem, essa é a política que o Brasil ainda opera com relação ao consumo de diversas substâncias ou drogas, se vocês preferirem, né? Proibicionismo é a política contrária à legalização das drogas, que acredita que a maneira melhor assim, para lidar com essas substâncias e conter diversos prejuízos ou danos que o consumo abusivo delas podem trazer é através da proibição, sabe? Impedir o acesso, impedir o comércio, fazer com que exista aquilo que a gente chama de tráfico e depois tentar solucionar esse problema com investidas policiais ou penas, etc, 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 etc. Então, né, esse vídeo aqui é feito pensando em pessoas que são a favor da legalização, mas eu realmente convido, se tu está me escutando até aqui e tu é uma pessoa que, no teu ponto de vista, a melhor maneira de operar essa questão ainda é se manter no proibicionismo, eu realmente te convido a vir até o final. Afinal, eu já tenho mais do que uma convicção, eu tenho uma certeza que é a melhor maneira de poder lidar com esse tipo de substância é através da legalização. E isso não tem nada a ver com ser a favor de que as pessoas sejam dependentes químicas ou tenham problemas devido ao uso abusivo dessas drogas. É simplesmente uma realização pragmática que vem que, assim, nenhum país que tentou vencer essas tal de guerras às drogas através assim da perseguição, da criminalização, conseguiu fazer isso daí, né? Esse tipo de política surgiu faz praticamente uns 100 anos atrás e quem chefiou esse tipo de agenda ao redor do mundo foi em grande parte os Estados Unidos, que é um país que está prestes a descriminalizar a maconha, pelo menos a nível federal, né? E outras substâncias, provavelmente, eu não sei como é que eles vão lidar nessa questão, né? Mas eu vou até tentar me limitar um pouco o discurso a falar sobre a legalização da maconha, embora eu acredite que os argumentos que servem para... os argumentos pragmáticos que sustentam a ideia da legalização tem a ver com todas as substâncias, sabe? É simplesmente uma realização de como que é a melhor forma de evitar que as pessoas se tornem dependentes químicas. Porque basicamente tanto o proibicionismo quanto a legalização querem solucionar os mesmos problemas, sabe? As pessoas que defendem o proibicionismo, eles não têm como fazer isso de uma forma argumentativa, eles não têm como fazer isso de uma forma inteligente, sabe? Isso aqui realmente é uma afirmação que eu faço para provocar mesmo. Se tu é uma pessoa que tu acredita que o proibicionismo é a melhor forma de gerir essa questão, eu realmente te convido a tentar fazer isso através assim, de dados, argumentos, tentar formular realmente uma ideia de que a melhor forma de fazer com que as pessoas se tornem dependentes químicas e de combater o tráfico é com esse regime do proibicionismo, sabe? É fazer com que tenha parte da polícia dedicada para isso e fazer ações policiais e impedir as pessoas de comercializar. É assim que tu vai fazer com que as pessoas não se tornem dependentes químicas. É a melhor maneira de lidar, sabe? Eu tenho certeza absoluta que isso não é uma realidade, sabe? Se tem tantos países ditos de primeiro mundo indo para esse tipo de política, isso daí definitivamente não é à toa, sabe? Definitivamente, se esse tipo de medida não desse resultado, esses diversos países que realmente não tem como fazer uma lista aqui, afinal, esse é o tipo de assunto que eu pesquiso já faz bastante e bastante tempo. Já faz pelo menos, sei lá, uns 7 ou 8 anos que é um assunto que, pelo menos todos os meses eu estou me atualizando e estou pesquisando, entendeu? Então não tem como eu sintetizar num vídeo de 10 minutos e eu nem tenho essa pretensão de colocar tudo aquilo que eu já vi a respeito dessas questões. Se tu não acredita no que eu estou falando, eu realmente te convido a gastar pelo menos 6 meses da tua vida pesquisando sobre essas políticas públicas, sabe? Ver quais são os países que criminalizam as substâncias e quais substâncias que são criminalizadas, qual é o índice de tráfico, qual é o índice de dependentes químicos, entendeu? Não é o tipo de coisa que tu vai conseguir chegar ao âmago da questão fazendo uma pesquisa, sabe, superficial durante 3 horas. Definitivamente não. É o tipo de coisa que tu tem que ter acesso a diversas informações de diversos tipos de viés, inclusive de diversas nações, para pouco a pouco tu poder chegar à conclusão de que eu cheguei, sabe? De que a gente não está trocando uma coisa por outra, sabe? Afinal, nenhuma das coisas que o proibicionismo diz que ele vai resolver, ele resolve. Como, por exemplo, eu falar sobre o tráfico, sabe? Essa brincadeira que as pessoas fazem de que na guerra contra as drogas vencem todos os anos, é um fato, sabe? Nenhum país conseguiu vencer dessa questão, inclusive tem até aquele discurso assim que as pessoas tentam falar assim, mas pelo menos estão fazendo alguma coisa, que as pessoas tentam desmerecer falando que é enxugar gelo, sabe? É muito pior do que enxugar gelo, sabe? Porque assim,
consumo de substâncias, né, ilegais acontece no Brasil desde quando surgiu o proibicionismo. Afinal, antes de ser proibido, as pessoas já usavam essas substâncias. Quando chegou o proibicionismo, a única questão é que esse mercado se tornou ilegal, mas o consumo não desapareceu. Qualquer brasileiro adulto consciente sabe que substâncias ilegais são consumidas nesse país, sabe? Diversas substâncias, e eu nem vou listar elas. Afinal, tem efeito diferente, mas tudo quanto é lugar as pessoas sempre compram através da ilegalidade, entendeu? Isso acontece em todas as camadas sociais, em todas as profissões, inclusive. A questão é que existe um ônus que acontece pelo fato dessas substâncias serem ilegais, e esse ônus cai apenas no povo mais pobre e no povo que é dito ser como trabalhador, a base da sociedade, sabe? Então, assim, é o tipo de coisa que, inclusive, se tu é uma pessoa pobre, tu tem que ter ainda mais empenho em defender a pauta da legalização, porque tu não vai estar defendendo isso por aquele falso discurso que as pessoas que vêm com um ar moralista, sabe, dizendo, não, legalização é coisa de gente degenerada, que quer que todo mundo use drogas e tenha problemas de saúde e sejam dependentes químicos, sabe? Porque o único jeito de um proibicionista tentar fazer algum argumento é mentir, como essa coisa que eu acabei de falar aqui, sabe? Quem quer legalizar substâncias não quer que essas coisas aconteçam. Quem quer legalizar substâncias simplesmente entende que o jeito que tu faz com que umas pessoas não façam uso é através da política honesta e sincera. É falar dos riscos, é falar dos problemas, é falar dos possíveis prejuízos caso a pessoa se torne dependente químico. Afinal, a gente tem como saber dessas coisas. Existem pesquisas, existem dados, sabe? Como, por exemplo, até mesmo dosagem. Dosagem faz toda a diferença. As experiências dessas substâncias modificam-se de acordo com a quantidade que tu consome. Inclusive, elas se tornam perigosas. Tem gente que fica com aquele papo de que não existe assim, uma dose segura. Definitivamente existe uma dose segura, entendeu? A gente não... Essas substâncias serem legais cria todos esses mitos, essa falta de informação e, assim, um monte de gente que poderia estar vivo caso esse consumo fosse legalizado ao longo das décadas, não está mais vivo aqui. A gente não pode, tipo, salvar essas vidas, mas a gente pode ajudar com evitar que outras pessoas tenham esses problemas no futuro. E aí tem aquela pessoa mais fervorosa, mais moralista, que fala assim, mas não era para ninguém usar nada, quem usa essas coisas tem que se fuder mesmo, tem que se dar mal. Aí pragmaticamente essa pessoa está errada. Em primeiro lugar, é uma barbaridade de um ponto de vista civilizatório, essa visão, sabe, de que as pessoas deveriam ser ceifadas por causa de estar fazendo um consumo de certa substância. Mas, assim, o ponto pragmático é que as pessoas usam esse tipo de substância, tá ligado? Como eu falei, não existe nenhum recorte de classe. Drogas estão em todas as partes da sociedade. A questão é que, se a gente manter a legalidade, tem vários prejuízos que chegam até o usuário, né? O consumidor tem diversos problemas com que ele não tem como ter apoio, suporte, ele não tem como ter, assim, acesso à procedência, sabe? E também tem até a questão também que a gente pode falar do tráfico, da forma que o tráfico é combatido, entendeu? Se tem aquelas pessoas que falam assim, mas se legalizar substâncias, o tráfico não vai desaparecer. Mas não é sobre desaparecer da noite por dia como mágica. O ponto é, com as substâncias ilegais, o tráfico existe e está cada vez mais forte, sabe? Não tem essa ideia de que o tráfico vai desaparecer por causa disso. Agora, se tu legaliza, se o acesso começa a se tornar muito mais, assim, existem as outras opções, existem alternativas, e cada substância tem as suas próprias particularidades, e num vídeo de 10 minutos eu não vou ter como falar tudo aqui, né? Provavelmente no próximo vídeo desse canal eu vou desenvolver mais algum ponto desse raciocínio que ficar pela metade, que ficar para fora, né? Mas assim, e outra coisa que eu posso mencionar só para ver como existe uma mentira no discurso, que as pessoas que são contra a legalização fazem parecer que vai aumentar o uso, sabe? Vai aumentar o consumo e vai ter mais dependentes químicos, sabe? Como se, por exemplo, assim, a gente olha para uma calamidade pública aqui do Brasil, que é a Cracolândia, sabe? Que é um fenômeno que começou lá na cidade de São Paulo e hoje em dia praticamente todos os grandes centros populacionais do Brasil já tem uma espécie de Cracolândia. Aí eu pergunto para vocês, essas cracolândias surgiram aonde, entendeu? Surgiram num país que é legalizado as substâncias ou surgiram num país que as substâncias são criminalizadas? Então, justamente num país proibicionista que surgiu a Cracolândia, entendeu? Então, assim, as pessoas veem os problemas, as mazelas, tudo de ruim que 100 anos de proibicionismo criou, sabe? E sim, eu vou dizer para vocês que o crack não existiria no mundo que não tivesse criado proibicionismo, não tivesse criado essa lógica do proibicionismo, sabe? Mais uma vez, isso aqui é uma coisa que não tem como ter comprovação de nem um lado nem do outro, afinal a gente só tem uma versão da história. Mas a única versão da história que a gente conhece, o Brasil é um país proibicionista e um país proibicionista permitiu que o crack tomasse conta de sua sociedade. Então, assim, no mínimo a gente pode dizer que a gente não sabe como é que poderia ser o outro lado, sabe? A gente não sabe qual seria a situação pública
do Brasil se ele não tivesse ficado 100 anos com essa política de proibicionismo, entendeu? Mas eu digo para vocês que sem ter a prova empírica, fazendo um raciocínio de projeção, de interpretação e acreditando sim que através da informação, de políticas públicas, sabe? Até, por exemplo, assim, as pessoas vêm com aquela ideia de que vai incentivar jovens, sabe? Praticamente todas as pessoas que eu conheço que consumiram substâncias ilegais começaram a consumir na adolescência. E eles fizeram isso como? Num país que é legalizado, num país que tem leis contra isso, sabe? Praticamente todo adolescente já bebe uma bebida alcoólica mesmo sabendo que não poderia, sabe? Então, assim, tem que entender que o fato de ser ilegal não está impedindo as pessoas de fazer consumo. Agora, se a gente tivesse uma política pública falando, alertando, sabe? Inclusive até mesmo assim dentro das escolas podia acontecer uma vez no mês ou alguma coisa do tipo, uma palestra alertando dos riscos que os jovens sofrem ao sair do seu estado de sobriedade, sabe? Isso daí é uma coisa científica, tu não precisa vir com mentiras ou com dogmas, tu não precisa assustar a pessoa falando que vai acontecer isso, aquilo outro, sabe? Ou pessoas que usam drogas são demônios, pessoas que usam drogas são fracassados e não têm sucesso, e não têm neurônios. Um monte de mentira que ao longo do tempo nunca evitou as pessoas de conhecer essas drogas antes do que deveria, antes do que era recomendado. Sim, porque até mesmo para fazer consumo de drogas existe uma idade adequada, assim como medicação existe idade adequada também, sabe? Então, assim, é uma coisa assim que, basicamente, cara, se tu é uma pessoa que ouviu até o final e tu se identificava como proibicionista, deixe de ser, sabe? Eu vou falar mais sobre esse tema, eu vou abordar esse assunto de todos os lados, porque, honestamente, o proibicionismo não tem pontos de redenção, entendeu? Se tu começar a acreditar na política de legalização, tu não vai estar trocando nada, tu não vai estar tipo assim, ah não, mas se eu começar a ser tipo, a favor da legalização, a gente vai deixar de ter essas partes boas que foram construídas através do proibicionismo. O proibicionismo não construiu nada de bom, cara. Ele só trouxe morte, ele trouxe prisão injusta, ele trouxe assassinato injusto, sabe? Ele faz com que exista essa guerra ao tráfico que não beneficia ninguém, sabe? Literalmente ninguém, só causa prejuízo. Então não é enxugar o gelo, sabe? Enxugar o gelo é um eufemismo, é mais do que enxugar gelo, é destruir ativamente a nação. Só que se pra ti isso que eu tô falando é chocante, é porque tu não tem noção de como que outras políticas podem funcionar, sabe? Mas vai por mim, cara. Ou começa a pesquisar desde agora até tu começar a acreditar, mas eu já tô querendo cortar caminho pra ti, entendeu? Daqui a 6 meses, se tu pesquisar todos os dias sobre esse assunto, tu vai acreditar no que eu acredito. Mas se tu não pesquisar, eu já tô querendo te alertar dessa realidade, sabe? Essa política do proibicionismo fracassou, é falida. Não é assim que tu faz com que as pessoas não sejam dependentes químicos. Não é assim que tu vence do tráfico. Não é através de criminalizar, prender pessoas, ameaçar de prender ou matar. Nem em países que têm pena de morte para traficantes, coisas do tipo. Isso não impede, sabe? Países extremamente rígidos, severos, com leis ainda mais arbitrárias do que aqui no Brasil, ainda assim não vencem essas questões, porque não é assim que tu faz com que uma nação seja livre desses problemas. Mas a primeira pessoa tem que entender que sim, o problema nunca vai ser as pessoas fazerem consumo de certas substâncias. O problema é as pessoas terem suas vidas destruídas por essas substâncias. E acredite, ninguém quer que isso aconteça, e a política de legalização é muito mais eficiente, é muito mais eficaz para combater isso, entendeu? E eu já passei de 10 minutos, mas eu tive que chegar até o final porque eu acho que vale a pena. Caso qualquer pessoa tenha me dado ouvidos até aqui, eles vão poder começar a entender porque que essa pauta é muito mais importante, muito mais fundamental e urgente do que ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, fizeram parecer aqui no Brasil. Mas logo logo eu vou fazer outro vídeo falando sobre esse tema também, porque definitivamente tem muitos outros pontos para alertar e informações para compartilhar sobre esse assunto com vocês. Valeu!